Olá pessoal, segunda-feira, 19 horas, mais um Ayurveda como caminho, onde eu, Marcele Machado, docente do Instituto Naradeva, recebo sempre um convidado, ou estudante de Ayurveda ou já formado em Ayurveda, que vai compartilhar a sua jornada. E hoje eu vou receber o Dr. Gustavo Montani. Ele é ortopedista, prescritor de cannabis, atualmente estudante de Ayurveda no Naradeva, pratica uma medicina integrativa e vai contar pra gente como é que foi chegar até o Ayurveda, como que hoje é a sua forma de trabalho e as expectativas futuras dentro do Ayurveda aplicada à sua jornada de trabalho como médico e como que ele vai aplicar na ortopedia os conhecimentos do Ayurveda. Então, um bate-papo super bacana, diferente. É a primeira vez que a gente recebe um médico especialista em ortopedia aqui no Ayurveda como caminho. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, curiosidades, até eu também fiquei curiosa de saber como é que ele vai fazer essa integração e como que ele chegou até. Então, hoje a gente vai conhecer a história do Dr. Gustavo. Ele já está entrando aqui, já aceitei. Olá, Olá! boa noite. Boa noite, doutor Gustavo. Seja super bem-vindo. Que bom que o senhor Obrigado. conseguiu organizar um tempinho Me na chama, agenda pode para me chamar de participar você, não aqui. precisa ser senhor, não. Perfeito. Então, Estamos em casa você. aqui. Então, Já que fui seu bom que você aluno, conseguiu. então estamos em casa. Perfeito. Que bom que você conseguiu um horário para a gente poder conseguir fazer esse bate-papo aqui. Eu estava falando para o pessoal que toda segunda-feira a gente faz esse quadro de Ayurveda como caminho com a ideia de compartilhar a trajetória ou de estudantes do Ayurveda ou pessoas que já se formaram na casa que normalmente ou estão fazendo uma transição de carreira ou buscando o Ayurveda para incorporar uma visão mais integral em todos os sentidos na sua prática pessoal e naturalmente profissional. E aí queria começar esse nosso bate-papo te perguntando qual foi a primeira vez que o termo Ayurveda surgiu para você e qual foi a sua reação. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de Ayurveda, na verdade, foi muito antes até de decidir estudar. A minha esposa, a Elaine, ela, depois da maternidade, ela começou uma jornada aí de desenvolvimento pessoal e ela esbarrou num curso de Ayurveda na escola de yoga que ela estudava. E foi assim, só ouvi falar, né? E eu tinha uma mente muito cética na época, do cirurgião ortopedista mesmo, bem quadrada. E, bom, passou, ficou por isso mesmo. A Elaine decidiu, em um determinado momento, aprofundar os estudos dela. E foi aí que eu acabei entrando na onda do Ayurveda. Eu fui estudar junto com ela, mas com a desculpa de o pretexto era passar um tempo de qualidade com a minha esposa. A gente tinha Boa. pouco tempo junto, eu falei, bom, eu não sei se vai dar liga esse tal de Ayurveda aí ou não, mas na pior das hipóteses eu passei um final de semana junto da minha esposa e tá tudo bem, a gente almoça junto, dá umas risadas, eu provoco um pouco ela e tá tudo bem. No final E das daí contas, surgiu essa paixão. eu segui estudando e acabei buscando o Naradeva até por conta de uma questão de certificação, né? Eu falei, bom, já que depois de algum tempo estudando, eu decidi que eu ia implementar isso dentro da minha prática clínica médica, né? Eu falei, bom, é, o conhecimento é bacana, mas o meu conselho de classe tem algumas demandas. Sim. E aí, quando eu estava buscando um novo curso, eu estava olhando o Naradeva e aí eu vi que o Naradeva é certificado pelo MEC, né? Que é a instituição que certifica as residências médicas. Eu falei, bom, então faz todo sentido estudar aqui, né? A primeira opção pelo Naradeva foi essa. E aí eu comecei a dar uma perguntada para as pessoas, tive boas referências. Eu falei, bom, vamos embarcar nessa. E virei filho da casa aí. Tamo aí. Então, assim, o Ayurveda surgiu de uma forma bem inesperada, assim, né? Sim. Foi no intuito de me aproximar da minha esposa e, na verdade, aproximou de fato, mas o Ayurveda me aproximou mais de mim, da minha essência mesmo, do que de qualquer outra pessoa. E nessa caminhada, e agora eu vou voltar um pouquinho antes Uhum, de chegar no Ayurveda,
desde jovem, queria cuidar de pessoas, por isso a Ah, medicina, ou teve é. alguma situação que te fez decidir pela medicina? Olha, desde que eu me lembro, acho que por volta de uns 9 anos de idade, de 7 a 9 anos, eu acho que foi, eu já tinha essa história da medicina na cabeça, né? Minha mãe é pediatra, mas a minha mãe sempre deixou isso muito livre dentro de casa, né? Eu tenho uma irmã mais nova que eu também, que acabou não fazendo medicina, foi para a área de humanas, né? Mas em casa nunca rolou essa pressão do tipo, ah, vai fazer medicina. Muito pelo contrário, minha mãe sempre advogou a favor da gente fazer o que nos fizesse feliz, né? E, e foi uma coisa assim, nunca rolou esse papo, nem por parte do meu pai também, nem de ninguém da família, ah, você vai ser médico por conta da sua mãe. Foi uma coisa assim, bem natural. Só que eu entrei na faculdade pensando em oftalmologia e quando eu me deparei com a cadeira de técnica cirúrgica, eu falei, não, eu preciso viver no meio do sangue, né? Eu preciso ter sangue comigo. Eu vi que era uma coisa que realmente me tocava num lugar muito íntimo meu. E tive a oportunidade durante a faculdade, inclusive, de participar da cirurgia de um colega muito querido que fraturou o tornozelo numa competição de interclasses, né, entre as turmas de faculdade. Ele teve uma fratura de tornozelo. Tive a oportunidade de participar da cirurgia dele, fui me embrenhando dentro da nossa liga acadêmica de ortopedia e traumatologia, fui ficando mais íntimo do assunto e fui gostando e eu entendi que dentro da cirurgia ortopédica essa questão da gente ganhar funcionalidade para o paciente era um assunto muito atrativo para mim. E eu falei, poxa, né, quem sabe um dia eu me torno cirurgião. E fui seguindo, né, acho que comecei realmente por volta do terceiro, quarto ano da faculdade, a estar mais presente dentro do centro cirúrgico, acompanhando meus professores de ortopedia. Eu acabei virando um rato de hospital, porque mesmo de sábado, chegou uma época da faculdade que eu abdiquei um pouco da sexta-feira à noite, do meu sextou, para acordar bem no sábado e acompanhar um plantonista que ia lá operar, passar visita nos pacientes do hospital escola da minha faculdade. E isso foi até engraçado, porque eu era um colega de turma bem baladeiro, eu gostava bastante de festa. E acabei abrindo mão de um pouco disso para despertar essa paixão. E foi um negócio que se comprovou, entrei na residência e fui em frente, assim, sou super satisfeito, né? Assim, eu gosto muito da minha área de trabalho, porque eu acabei ainda escolhendo fazer a parte de reconstrução óssea com fixador externo. Então, para alguns casos, eu acabo sendo o final da linha de tratamento. E eu nem sei se eu vou atropelar uma pergunta tua ou não, mas eu vou já aproveitar aqui. Aqui é livre, a gente vai conversando e as coisas vão surgindo. E Tá muito foi, e foi, gostoso acompanhar a sua trajetória. e foi muito interessante porque durante todo esse período de formação antes do Ayurveda, né? Então, assim, terminei a faculdade, foram 3 anos de residência médica, né? Tirei o título da Sociedade de Traumatologia, que é a SBOT. No meio desse caminho, depois fiz um R4, que é a minha subespecialização. Depois do R4, fiz mais um ano de Fellow. Ou seja, depois dos 6 anos de faculdade, foram mais 5 anos de especialização em cirurgia ortopédica. E aí eu segui, né, me aprofundando, melhorando tecnicamente. Mas, teoricamente, minha formação tinha acabado e eu sentia que estava faltando alguma coisa, né? Uma crítica que os colegas da área médica têm em relação a alguns ortopedistas, que a gente deixa de ser médico, né? Porque a gente vai esquecendo um pouco a parte da clínica médica. E eu sempre tinha um olhar um pouco diferente, mas sentia que me faltavam ferramentas. E aí, quando o Ayurveda veio, eu tive a oportunidade de usar para a primeira paciente, e foi um caso bem interessante, porque foi um pós-cirúrgico ortopédico, e eu estava naquele esquema ainda, tipo, tô aqui no Ayurveda, mas não sou do Ayurveda, só tô aqui acompanhando minha esposa. Até eu tinha esse discurso um pouco preconceituoso, né, de falar que eu não estava estudando Ayurveda, só estava acompanhando minha esposa. Mas E muito aí, bacana você trazer a sua história, que essa história esbarra em muitas pessoas. Você está trazendo para a gente assim, a sua paixão dentro da medicina, da sua especialização, as suas prioridades, que te fez criar prioridade no sentido, chegou a hora de eu começar a reduzir a balada, a diversão e focar naquilo que é mais atrativo para mim
do que até mesmo estar em festa. Agora a sua festa É. passou a ser tá acompanhando cirurgia e passando visita. E tá legal acompanhar essa sua trajetória, que eu tenho certeza que ao chegar no Ayurveda e conhecer toda a filosofia, vários insights foram ampliando a sua percepção e esse processo de autoconhecimento. E principalmente de você falar desse preconceito assim, tô e não tô, tô e não tô, tô e não tô, tô e não tô no Ayurveda. E de repente eu tô mais do que eu podia imaginar, né? Mas segue aí que você estava contando pra gente desse E processo da sua primeira é, paciente. aí eu já estava há uns 6 meses no meu primeiro curso e até então não tinha usado para nada, né? Era um negócio que estava guardado. E era uma paciente, assim, apesar de bem idosa, já tinha lá seus 70 para 80 anos, ela tinha tido uma fratura de fêmur e a cirurgia dela foi lisa, assim, a gente não teve nenhum problema, nenhuma intercorrência. Mas na reabilitação fisioterápica pós-cirúrgica, ela estava com medo de andar, né? E eu olhando para aquilo lá, e assim, como estatística médica, a gente sabe que o paciente que fraturou o fêmur e não voltou a andar dentro de um período de 6 meses, ele provavelmente não volta mais. Mesmo que tenha dado tudo bem do ponto de vista ortopédico, né, existem questões emocionais, aí, psicológicas envolvidas com o trauma que o paciente teve, que bloqueia ele de voltar a andar. A família é super zelosa, paciente com uma parte cognitiva mental ótima, e a família trouxe uma questão do tipo, e agora, doutor, o que a gente faz? Eu falei para eles, ó, tudo que vocês tinham para fazer dentro da medicina moderna, dentro da ortopedia moderna, vocês encerraram. Vocês estão com fisioterapia particular, TO, né? Então, trazem ela na consulta, a paciente realmente responde, mas ela falou para mim, eu tô com medo de andar. E aí a família falou assim, e fora isso? Aí vem aquela voz que sopra no nosso ouvido, tipo, fala, Tony, né? Fala um pouquinho do que você sabe. E aí eu, poxa, eu tinha acabado de ter um pouco de aula sobre óleo medicado, e aí eu puxei, bom, idosa, vata, né? Astidato, transtorno de vata também. E até uma coisa que eu tive a oportunidade de discutir um pouco com o Paritoshi no camping de inverno esse ano, sobre os transtornos de astidato e os distúrbios de vata. E, bom, então, idade vata, dor, medo, eu comecei a relacionar tudo a um distúrbio de vata. Eu falei, bom, vou dar óleo, né? Eu não sabia, não tinha muito o que fazer. Eu falei, ó, tem uma ideia para dar para vocês, né? Vocês vão comprar esse óleo medicado e vão passar. Vai passar no corpo. Eu ensinei a fazer um Snehana bem básico. Volta daqui 2 meses. O paciente sempre vinha na cadeira de roda, né? Dali 2 meses ela voltou com andador, outro viço na pele, outro brilho. Eu falei, poxa, esse negócio funciona de verdade. Foi um tapa na cara, porque eu falei assim, eu vou passar isso só para, né, falar que eu esgotei tudo, não, assim, não sobrou mais uma gota de conhecimento que eu pudesse dispensar para essa paciente. E aí deu certo, eu falei, putz, e agora? O que eu faço com essa informação? Porque deu certo, né? Eu não posso mais fingir que eu tô lá só por causa da minha esposa. Agora eu vou ter que tomar uma decisão de levar isso a sério. E a Que minha esposa. relato legal, É, que bacana, porque traz exatamente assim a visão que você tinha cartesiana, a dúvida e até que ponto eu indico ou não, vai fazer bem ou vai fazer mal, porque uma coisa é você não, eu fiquei estudar, outra coisa é você morrendo de aplicar, medo, e a né? sua Mas assim, tinha. responsabilidade no papel de médico, porque entra É, também, né? Se dá alguma coisa errada, foi o médico que usou uma terapêutica sem estar da onde que ainda veio com. isso, né? Da onde que você tirou isso? Exato. Cadê os papers certificados pelas grandes universidades, os grandes Sim, sim, trials, as revisões bibliográficas? Eu falei, meu, tipo, deve ter alguma em sânscrito. Mas aí eu falei, cara, perfeito. e aí a minha esposa começou a puxar essa veia, né? Ela falou, Gustavo, por que você não traz isso para sua prática clínica? Eu falei, não, foi só essa paciente, mais ninguém. E aí uma paciente trouxe a outra, a professora de yoga dela me mandou uma paciente, e uma coisa foi puxando a outra, e de repente eu me deparei, eu falei, não, gente, eu preciso agora buscar uma certificação, porque o negócio tomou uma proporção que eu tô tendo pacientes, né, que estão me procurando para receber orientações nesse sentido. Então, de uma forma até inusitada, né? Eu falo assim, eu acho que se fosse de outro jeito, talvez eu não acreditasse. Então, a vida dá um jeito de colocar as coisas no nosso caminho, né? Para a gente trilhar o caminho que a gente combinou quando a gente estava para chegar aqui. Então, o Ayurveda hoje virou
uma ferramenta, um alicerce estrutural de terapêutica médica para mim, né? Então, esses dias eu estava com uns colegas e um colega que é reumatologista me perguntou, falou assim, mas e aí, como que você faz na consulta? Tipo, você tem agenda só de cannabis medicinal? Você tem agenda só de ortopedia? Você tem agenda só de Ayurveda? Eu falei, ó, eu cheguei num ponto que nada mais faz sentido separado. Então, eu não consigo mais, né, olhar para um paciente e falar, tá bom, essa tua dor... Essa sua frase valeu, já valeu a nossa live. Cheguei num Ah, ponto que não dá mais para separar. Agora a gente está falando realmente com um médico integrativo, que orgulho. E, pessoal, já temos aqui mais um profissional da ortopedia que consegue olhar para o paciente não somente para a fratura, é. mas para todo o contexto do que gerou essa E foi... fratura, do pós. Muito bacana. Você E está assim, contando a sua história aqui para gente. foi um processo tão louco, porque eu vivia num ritmo, a nossa classe médica, a gente vive num ritmo do tipo, eu vou sair daqui, vou para lá, eu como um negócio no meio do caminho, eu não como, café, 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 noites mal dormidas, estresse, estresse, estresse. E aí a gente começa a estudar coisas simples, né? Como você olhar para o teu rosto, para o teu olho quando você acorda, lavar o rosto, olhar para tua língua, né? Olhar para suas excreções, sentir o cheiro do seu suor, começar a se conectar com o teu corpo. E eu falei, cara, eu sou médico, cirurgião, quase 10 anos de exercício de profissão e eu não estou conectado comigo, né? Como que eu vou falar de saúde para as pessoas se eu não estou me enxergando como um indivíduo, nem biologicamente falando, que dirá do resto? Então a Ayurveda me trouxe essa conexão, né? Então isso também foi um movimento pessoal e isso daí foi bem transformador na minha vida, né? Quando eu comecei esse movimento de me conectar comigo e de ensinar as pessoas a se conectarem com elas também, né? Às vezes você nem precisa ensinar muita coisa, né? Você ensina um pouquinho de Dinacharya, algumas coisas, né, de Ritucharya para alguns pacientes e, putz, isso faz uma diferença gigantesca. Ensina a cuidar de Agni, né? Então, às vezes eu vou falar para os pacientes, ó, a gente vai para cirurgia, quando vem me procurar para cirurgia eletiva, a gente faz todo um preparo para diminuir o quadro de ansiedade, porque também mexe com distúrbio de vata. Então, assim, eu acabo pegando muito indivíduo com distúrbio de vata por conta de dor crônica, né, indivíduos com quadros ansiosos, porque já passaram por 2, 3 cirurgias, não deu certo. Então, uma coisa que eu acabei aprimorando tecnicamente dentro do Ayurveda foi esse cuidado até de preparo pré-cirúrgico do paciente antes para ele não, né, porque uma invasão cirúrgica, o vata vai lá nas alturas. Então, eu já tomei esse cuidado com o paciente e eu acabei percebendo também que os indivíduos com grandes distúrbios de vata têm desordens ósseas muito interessantes, assim, do ponto de vista que assim, encaixa muito bem a teoria do Ayurveda com a da medicina moderna, né? Então, quando eu vejo essas coisas encaixadas, eu falo que, bom, a medicina moderna está caminhando numa direção que é bacana, porque a gente tem aí alguns mil anos de Ayurveda no mundo. Sim, a gente Então, vai integrando, né? É muito é, bacana ver a medicina moderna que está chegando a conclusões muito próximas. Quando a gente estuda o nervo vago, entende o que é vata, a gente vê a correlação que tem hoje o nome de nervo vago, mas o que a gente está falando ali é de puramente vata. Toda é, atuação e respaldo de vata. E que você está trazendo para a gente, na sua experiência, na sua prática clínica do dia a dia, essa aproximação com nomenclaturas modernas, mas no sim. fundo é a mesma estrutura, é a mesma lógica de raciocínio de cuidado, só com nomenclaturas diferentes. É muito bacana você estar conseguindo ter essa integração na prática clínica, né? Uhum. E então, assim, eu vi que depois que isso veio, realmente foi o que eu falei para esse colega. Então, assim, o indivíduo que vem com uma dor nas costas, né, às vezes para o consultório, e aí você vai entender os aspectos mentais dele, você vai entender, né, que às vezes aquilo está relacionado ao que acontece muito, até por conta de alguns anos eu estar trabalhando com cannabis, eu tenho recebido muito paciente que vem para tratar transtorno de ansiedade. Eu gosto de receitar as orientações do Ayurveda e algumas terapias de corpo, como às vezes o Shirodhara, o Karnapurana, ou até uma Abhyanga, mas é interessante porque eu falo assim, tipo, mostra a tua língua, porque o paciente vem para falar de ansiedade, ele acaba às vezes não falando tanto do corpo, e aí a gente chega no momento do exame físico, mostra a tua língua, aí a gente vê uma, né, uma alteração na língua, falo, você tem dor nas costas? Eu tenho, doutor, e a cara, é muito engraçado o semblante das pessoas, porque tipo, né,
Ele olhou minha língua, falou que eu tô com dor nas costas. Eu falei, mas de onde você Esse tirou isso? médico é meio mágico, né? E assim, o momento de pegar pulso também. Então tem toda essa integração que isso a Ayurveda me proporcionou. Então era uma coisa que, honestamente, talvez se eu tivesse seguido pela ortopedia cartesiana moderna nossa, talvez isso tivesse se perdido um pouco, né? Eu admito. Então, essa aproximação com a parte mais humana, né, do outro foi o Ayurveda que me trouxe de volta, né? E eu acho isso muito legal porque eu sempre lembro da frase do Jung, né? Que ele fala assim, conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando você tocar outra alma humana, que você seja só mais uma alma, né? Então, esse toque no paciente de uma forma a querer entender ele num nível até mais profundo do que não só o porquê que tá doendo, porque eu fiz um agachamento, ou eu torci o pé e machuquei, né? Mas assim, entender o que, que aquela dor significa, os distúrbios que ela traz não só no corpo, mas em todo o indivíduo, né? Na parte biológica, emocional. E o legal do Ayurveda é que ele é um canivete suíço, né? Então, o que você precisar, você abre uma página lá, uma faceta dele, você tem alguma coisa para fazer. Então, é muito difícil chegar um paciente e falar assim, não tem mais nada para fazer. Porque muitos pacientes atualmente, do ponto de vista ortopédico, me procuram quando eles já operaram com vários outros médicos e aí vem porque alguém falou que eu ia conseguir dar um jeito, né? E eu acho interessante que isso acaba acontecendo com a Ayurveda em alguns aspectos também. Então, às vezes né, principalmente mulher com endometriose ou uns quadros de enxaqueca crônica que não melhoram direito, o pessoal chega no consultório e fala, doutor, eu vim aqui porque alguém, né, normalmente algum paciente, fulano falou que você resolveu tal coisa que ninguém resolveu. Eu falei assim, na verdade não fui eu, né? A teoria está aí, a gente só aplicou, foi o próprio indivíduo que resolveu. E para mim foi uma repetição um pouco do que acontecia, né? Uma boa repetição do que acontecia dentro da ortopedia, né? Nesse quadro de cirurgião. Então eu me senti até mais em casa com esse tipo de situação quando isso começou a acontecer dentro do consultório, porque eu entrei quando a gente falando assim é muito tranquilo, né? Mas essa decisão de trazer para o consultório e viver isso foi uma decisão sofrida, foi uma catarse. Então eu passei por um Imagino. processo interno do tipo eu estou enganando os outros, né? Quem que sou eu para ir trazer isso do Ayurveda dentro do consultório? Mas aí a gente começa a Sim. olhar os E até pacientes na que mandam. possibilidade, né, de um erro, como que eu busco respaldo? Se de repente, não um erro em si, mas algo que Vai que você não dá certo, imaginava uma né? resposta e o seu paciente tem uma exatamente, ele não tem a resposta esperada, mas o paciente não consegue compreender e ele entende que foi feito um uso indevido de uma prática. Pessoas e Sim. pessoas, situações improváveis que talvez fujam, né, daquele consenso, daquela estimativa do desenrolar esperado. Como é que você faz? Como é que você dá conta de É. tudo isso? Imagino como é que foi desafiador tomar essa decisão, né, e naturalmente incorporar e hoje ser um ortopedista conhecido como um médico integrativo que reúne não só o Ayurveda como a terapia da cannabis. Você fez o estudo do canabidiol antes do Ayurveda ou foi Isso. paralelo? Como é que foi isso? Não, isso daí foi o Ayurveda que me trouxe. Isso é muito legal, né? Que Uma bacana, coisa uma coisa veio puxou outra. amarrada na outra. Eu fui uma das últimas turmas, na verdade, eu acho que a minha turma do Naradeva foi a última turma antes de estourar a pandemia, né? Em 2020. A gente começou no finalzinho de Sim. 2019 e bem no início mesmo, numa aula do Eric, ele falou sobre tratamento com cannabis medicinal. Eu falei, cannabis medicinal? Ah, não, tem algo, eu acho que eu escutei errado. Deixa eu prestar mais atenção. Aí, de novo, eu falei, cannabis medicinal? Não, não é possível. Eu nunca ouvi falar de cannabis medicinal, tenho 10 anos de formado, o ego inflado nosso do médico. Eu falei, meu, cannabis medicinal? Não, peraí. E aí comecei a ir atrás, fui pesquisar. Então, a sementinha foi plantada literalmente dentro de sala de aula no Naradeva.
E aí eu fui pesquisar e comecei a olhar, aí eu fui descobrir que o Naradeva já tinha feito uma época um ciclo de palestras com a Carolina Nossetti, com a Lina Dantas. Então, assim, fui buscando o conhecimento e aí eu falei, poxa, cara, tem tudo a ver. E então, aí decidi começar a estudar, mais como curioso também. E aí surgiu a oportunidade de usar para um paciente, enfim, e seguir uma trajetória bem semelhante ao do Ayurveda e anda muito juntinho, de mão dada, né? Então, o uso dessa ferramenta também eu atribuo ao Ayurveda na minha vida, porque ele veio, né, esse insight veio de dentro de uma aula, literalmente. Então, muito bacana, porque depois que eu fui, né, comecei a prescrever, que aí eu falei, cara, será que tem, né? Quando começou a época de decidir título de TCC e tudo mais, falei, será que tem terapia com cannabis dentro do Ayurveda? E aí eu comecei aí, busquei no Baba Prakash, entre outros textos, e realmente tem. Eu achei isso fantástico, como conversava. Então, tá tudo amarradinho, né? Então, junto com a ortopedia, junto com a Ayurveda. E é isso, é aquilo que eu estava falando antes, não tem mais como fazer diferente, porque eu não conseguiria pegar um paciente, a não ser que o paciente recusasse, é claro, né? Respeitando a individualidade do tratamento de cada um. Mas eu não conseguiria pegar um paciente que está com uma discopatia, né? Um quadro de dor crônica por conta de uma lesão na coluna, e falar para ele, ó, você vai tomar só esses alopáticos aqui. Então, a gente vai entrar com anti-inflamatório, opioide e falar para ele, na verdade, hoje a primeira opção minha do consultório é, está com quadro de dor crônica? Vamos desmedicalizar, tira essa medicação, entra com essa. E vamos entrar com práticas do corpo, então vitalizar a musculatura, então pensando em como que segue aquele ciclo dos dados, né, e revitalizar o paciente, como que você vai ficar melhor, e como que essa medicação da cannabis, como que ela pode participar do seu tratamento ayurvédico e ortopédico. Então, não dá mais para desmembrar, né? Virou uma coisa só. E eu fico pensando, isso talvez é uma crítica que caiba, e eu posso fazer essa crítica levantando uma bandeira da paz, porque eu sou um cara subespecializado. Então a gente tomar um pouco de cuidado com isso na nossa prática, de não se subespecializar demais a ponto de esquecer as nossas raízes. É claro, o subespecialista ele é muito importante, ele faz toda a diferença no tratamento do paciente, mas a gente não pode abdicar a mão de ser médico, porque a gente se subespecializou. Então, isso é um lugar que me toca numa profundidade de responsabilidade social, né? De a gente não delegar o que a gente pode fazer para o paciente por um terceiro. É claro que a gente sempre vai ter a ajuda de outros terapeutas, né, de outros profissionais da área, mas eu estou falando assim, do básico realmente, a gente não pode esquecer do básico. E essa raiz, essa origem que para mim inicialmente estava na formação médica, eu estava deixando para trás por conta da minha formação como cirurgião. E hoje eu vejo que, assim, talvez se não fosse o Ayurveda, isso realmente tivesse ficado para trás. E eu ia ter perdido muito, assim, com isso, porque para as coisas básicas dos pacientes, né? Então, não só o controle de dor, mas a parte emocional, toda a parte biológica, a gente vê o quanto que a gente consegue levantar o paciente, né? De nutrição, de raçaiana para ele, com essas terapias. E para um paciente que está, assim, saiu de um politrauma grave ou está em convalescência, isso faz uma diferença brutal para ele. Então, a cannabis acabou vindo de um ninho de conhecimento muito interessante aí, que foi o Naradeva, né? A dica, meio que sem querer, pintou daí. Então, também foi um caminho bem semelhante nesse sentido. E hoje, olhando para o futuro, há aí algum projeto em relação a uma publicação de um livro com esses relatos, com observação clínica de um médico integrativo, com experiência clínica na ortopedia, integrado tanto ao uso da cannabis, ao Ayurveda? Isso já passou da Olha, sua cabeça? Já teve alguma ideia? Não tem ninguém que tenha escrito isto e de uma forma muito de seu relato mesmo, uma publicação onde você consiga, através disso, também inspirar pessoas não só pela leitura, mas encorajar outros ortopedistas a buscarem não o Ayurveda ou a cannabis em si, mas um universo de práticas integrativas e possibilidades
de pensamentos orientais, como a própria medicina tradicional chinesa, egípcia, aqui não é oriental, mas tem a base, né, na medicina oriental, que é a própria antroposofia, entre Uhum. outras, a nossa própria medicina indígena, de pensar em olhar para o ser humano, resgatando toda a essência da própria medicina, que é o que você traz para a gente, retornar todo aquele conhecimento que foi da base da minha formação de médico, de olhar o paciente, mas também integrar com uma outra, né, vertente de olhar e cuidado, algo milenar. Tem essa perspectiva não só de Ó, deixar esse legado escrito, mas também de começar a palestrar, a pensar num curso. Foram coisas que a forma com que você foi falando traz pra gente, tenho certeza que quem está acompanhando também percebeu isso, uma paixão, como se você de fato aos poucos tivesse encontrado práticas que reunidas te fazem viver, eu vou dizer assim, o seu flow. O que seria esse seu flow? Um fluxo natural de atendimento e de aquilo que você falou, daquilo que a gente já está preparado, escolheu para vir, e de repente tudo faz sentido e fica mais leve, passa a fluir de uma forma que nem você um dia imaginou que aconteceria. é, eu, para ser sincero, nunca pensei em publicação. Eu sou um cara, assim, eu já tive que escrever alguns TCCs na minha vida, e aí quando eu entrei no Naradev, eu falei, mais um. Eu já estava sofrendo logo no início, porque não sou o cara da publicação científica, eu sou médico assistente. Eu nasci para estar lá do lado do paciente com a mão, de mão dada com ele, e assim, vamos junto. Mas eu acho isso super importante, né? A gente tem também esse compromisso e eu acabo exercendo ele através da educação da próxima geração de médicos. Então, Perfeito. uma das funções que eu desenvolvo, eu sou preceptor no Hermelino Matarazzo, da residência médica de ortopedia, faço parte do quadro dos preceptores, né? Não sou o único, somos uma equipe multi lá de vários profissionais. E além do pessoal, né, que já é médico, que está na residência, a gente também tem um contato com os acadêmicos que passam com a gente. Então, eu busco fazer o que fizeram comigo quando eu estou na posição de aluno, né, o que fazem, que é espalhar a palavra. Mas eu acho muito bacana, assim, ter talvez essa visão, né, porque boa parte do meu aprendizado está aqui, né, o que está aqui atrás de mim, são os livros, assim, eu sou um aficionado por leitura. Quem me conhece sabe que eu estou sempre com um livrinho na mão, sempre que dá uma bobeira, eu gosto de abrir um livro e ler. Então eu acho super bacana, mas fica plantada aí essa sementinha, quem sabe um dia a gente não encontra com alguém que tem essa vontade também de publicar algo parecido. Ia ser um prazer poder participar de uma empreitada dessa. Acho que é importante, né? A gente produzir conhecimento também é parte da nossa responsabilidade de levar essa orientação para os outros, né? Eu aprendi em cima de estudos, né? De palavras escritas por vaidyas, por médicos, por diversos profissionais da área de saúde, psicólogos, né? Então, eu acho que a gente puder acrescentar um pouco, deixar um pouco desse legado, eu acho interessante. Poder inspirar, eu acho que é importante também, né? E você fala de forma inspirada, e com certeza essa escrita, ou até mesmo relatos, documentar isso, talvez em vídeos, que não precisaria ser algo tão formal, mas contar estes relatos, como você trouxe da sua primeira paciente, com certeza iria favorecer o ato de se propor de que outros profissionais, tanto acadêmicos quanto médicos Entendi. formados, se permitir experienciar. Vou lá e vou ver o que é. Se colocar à disposição de algo novo que muitas vezes tem esse preconceito. Que o que você está contando aqui pra gente é uma história super transformadora, inspiradora, que na sua base, esse ser humano, essa humanidade de cuidar do outro, encontrou em outras práticas integrativas forma de olhar para o ser humano com mais ferramentas, sempre pensando no melhor bem-estar e na melhor entrega possível. E aí, para a gente ir finalizando esse nosso bate-papo, da sua história, de como você chegou à Ayurveda, queria que você falasse como que as pessoas que estão assistindo a live e que depois irão encaminhar, a live vai ficar gravada, então já já eu disponibilizo aqui no canal do Naradeva,
Então, quem chegou agora pode assistir desde o início, vai ficar gravada, ou encaminhar para alguma pessoa que está procurando um ortopedista que tenha uma visão integrativa de cuidado, tá? Aqui é a história do Dr. Gustavo. Eu queria que você compartilhasse como que as pessoas podem te encontrar para marcar consulta, para conhecer melhor o seu trabalho, como é que funciona esse processo? Ó, eu acho que hoje, né, o mais fácil mesmo, eu poderia passar endereço de consultório, tendo na região do ABC, em São Paulo, presencialmente, a gente, principalmente devido à demanda da agenda de pacientes de cannabis medicinal, a gente precisou abrir uma agenda só de telemedicina, tem um paciente espalhado em vários lugares aí, que geograficamente não seria possível a gente fazer de forma física, né? Então, acho que para concentrar de uma forma mais simples, aproveitando que a gente está na plataforma do Instagram, a forma mais fácil é me manda um inbox. Manda um inbox, eu depois compartilho o contato da minha secretária, ela faz todo o acolhimento, orientação, a gente vai dando a devida atenção e carinho, tá? Então, só acho que manda um inbox, a gente desenrola, vira e mexe, os pacientes me mandam, quando são coisas que eu consigo responder pelo Instagram, a gente responde, porque é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O conselho de classe nosso tem várias restrições para uso de mídia digital, né, várias regras, então tem algumas coisas que a gente não pode. Até para quem já é paciente, a gente não deve ficar respondendo pelo Instagram, porque é um formato informal de comunicação. Então a gente busca outros formatos, então por isso que eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, tenho uma secretária fantástica que acreditou nesse projeto junto comigo, saiu de dentro de uma operadora de saúde para trabalhar comigo, e é uma pessoa incrível que aí acredita e vive esse sonho junto com a gente. E a gente manda para mim um inbox e eu vou disponibilizando o contato dela. Ela tá aí, ó, é a Cintia, ela tá falando do link na bio. É que esse link às vezes dá um probleminha e os pacientes me mandam um inbox com contato e a gente entra em contato também. Então, o mais fácil é isso, tá? Ficou interessado no nosso trabalho ou quer uma indicação de algum profissional com essa linha? Conheço alguns colegas de outras especialidades que talvez eu possa indicar. Me manda mensagem que a gente direciona, vai acolher vocês da melhor forma possível. Perfeito, eu adorei esse bate-papo, foi super Obrigado, inspiradora a sua gratidão. história. E eu tenho certeza que se tem algum médico aqui, ou uma médica, ou que vocês que estão assistindo aqui conhecem profissionais da área da saúde, e aí a gente está falando especificamente da medicina, e que está nessa busca, sentindo que falta alguma coisa, falta complementar a sua atuação profissional, envie essa live, que a história do Dr. Gustavo é muito inspiradora. Mais uma vez, super obrigada pelo aceite, pela Gratidão sua pelo convite. generosidade em Imagina. compartilhar até mesmo os seus momentos de incertezas, medo, preconceito e trazer aqui pra gente a real, como que foi o seu processo, sem modificar e, vamos dizer assim, fantasiar que foi tudo lindo o processo desde o início, né? Contando É, aquele fluxo assim, foi tudo muito tranquilo. Não foi, tiveram barreiras, tiveram medos, receios, preconceitos, e o Ayurveda, de alguma forma, foi me fazendo, né, que você traz pra gente, superar tudo isso e, de fato, entrar na minha vida, não só pessoal, como profissional. E aí, pra gente fechar, deixo com você uma mensagem para todo mundo que está assistindo. O pessoal está aqui agradecendo, dizendo que foi sensacional, te agradecendo novamente, para a gente encerrar. bom, eu acho que nada. Eu sempre gosto de encerrar algumas aulas quando me chamam, que eu falo bom senso. Bom senso sempre, né? Cuidado com as coisas que você toma como verdade, porque talvez essa verdade foi alguém que te falou que era verdade e pode não ser tão verdade assim, né? E não existem verdades absolutas. E teve uma coisa que eu aprendi com a Ayurveda: nem sempre, nem nunca para todo mundo, né? Então, se você passou por algum profissional, ele usou a palavra sempre é desse jeito ou nunca, eu aprendi que com a Ayurveda não é assim. A gente sempre tem opções e manejos. Então, sempre trazer, aliado ao conhecimento, à bagagem teórica, a sua prática clínica, o bom senso. Eu acho que esse é o grande termômetro para as coisas da vida, né? E eu acho que aí a gente segue bem pelo caminho do meio, em paz, que eu acho que a gente tem precisado bastante disso nos momentos que a gente vem vivendo. Com certeza, a sua mensagem não é só para a sua prática
profissional, mas para a vida e super apropriada para esse contexto hoje do nosso país, em todas as circunstâncias. Pessoal, muito obrigada pela participação de Obrigado, vocês. Toda gratidão. segunda-feira a gente tem um convidado, hoje foi o Dr. Gustavo. Obrigada mais uma vez pelo aceite. Então, boa noite para vocês. A Boa live vai noite, ficar gente. compartilhada. Obrigada, Tchau, Gustavo. tchau. Um Tchau, tchau, abração. pessoal.